o deputado Javier Milei, conhecido como Bolsonaro da Argentina. Isso aí, né, mais um rótulo que acaba pegando por aqui. Foi o pré-candidato mais votado nas eleições primárias para a presidência no país realizadas nesse domingo. O Milei, que concorreu como candidato único na chapa dele, a Liberdade Avança é o nome da chapa, teve 30% de todos os votos. E o desempenho superou as projeções que vinham sendo publicadas na imprensa. O agregador de pesquisas do site La Política Online apontava que ele tinha 19% de intenções de voto, com máxima abaixo dos 25%. A segunda chapa mais votada foi a do partido Juntos pela Mudança, também de oposição, com 28,7% dos votos. Ela será representada por Patrícia Bullrich, que teve 16,98% dos votos gerais. E a chapa governista, União pela Pátria, ficou em terceiro lugar, com 27,27% dos votos. Essa é a chapa da esquerda aliada do governo do PT, para deixar bem claro. O ministro da Economia, Sérgio Massa, venceu a disputa interna com 21,41% dos votos. Agora, esse terceiro lugar foi o pior desempenho do peronismo na história das prévias, que é esse modelo que entrou em vigor na Argentina em 2011. A Argentina teve a maior taxa de abstenção da história das suas primárias, pouco mais de 24 milhões de pessoas compareceram para votar, o que equivale a 69% dos eleitores do país. Isso significa que mais de 10 milhões de argentinos não foram às urnas. E o Javier Milei é um economista autodeclarado anarcocapitalista que propõe dolarizar a economia, já falou em fechar o Banco Central, alega que o Estado é uma das principais fontes de problemas da Argentina e, por isso, defende reduzir a presença estatal e ampliar o poder privado. Num discurso ontem, o Milei falou em acabar com o kirchnerismo e a casta política parasitária, estúpida e inútil que está afundando esse país. Vamos acompanhar. Bueno, en primer lugar, quiero darles las gracias a todos los que vienen apostando desde el año 2021 en crear un proyecto liberal con proyección nacional y que llegue a ser gobierno. Además, también quiero darle las gracias a todos los que se fueron sumando durante el año 2022. Y así hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país. Muito bem, olha, eu falei no Twitter, Graeb, que os veículos e os comentaristas deveriam explicar qual é o conceito de extremista que eles usam. E, obviamente, eu não falo isso, eu já falo isso há 20 anos, né? Mas eu não falo isso para defender, nem para atacar um candidato. Eu acho que as pessoas elas podem colocar determinados políticos em determinadas categorias, agora elas precisam explicar por quê. Qual é a base para aquilo? O que configura o rótulo que elas estão aplicando? Porque senão se passa uma grande impressão geral de que a pessoa que não concorda com você, ou a pessoa que tem uns hábitos excêntricos, etc., ou que teve algumas falas polêmicas, ela é extremista por causa disso. Quer dizer, qual é a fala polêmica, qual é o posicionamento que rende esse rótulo de extremista, porque é um rótulo, evidentemente, negativo. Repito, eu não compactuo com um monte de posições aqui do Milei, não falaria um monte de coisas que ele falou daquele jeito. Agora, eu tenho uma certa resistência a chamar de extremista. Por quê? Porque é uma questão conceitual, simplesmente. Às vezes você tem outras categorias, o populista, rasteiro, fanfarrão, o sujeito meio maluco, etc., que eventualmente podem resultar em desastres semelhantes àqueles provocados por extremistas. Só que se você pegar, por exemplo, o conceito do cientista político holandês que
aqui em português, abrasileirando o nome dele, falaria Casmudde, né? É porque é C-A-S, espaço M-U-D-D-E. Até o Joe Schelp já escreveu um artigo na Cruzoé, resumindo um pouquinho esses conceitos que ele traz na sua obra. Ele trata ali o extremismo, tanto à direita quanto à esquerda, né, como a rejeição à soberania popular por meio do voto, à ordem constitucional, por extensão, à própria democracia. Quer dizer, uma gente que deseja substituir regimes democráticos por ditaduras. Então, o cientista político holandês, que atua ali na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, ele aplica esses casos a neonazistas, neofascistas, a partidos comunistas no estilo soviético. Quer dizer, aí, numa área que seria mais à direita, uma área mais à esquerda, a esse pessoal realmente muito caricato, muito violento nos seus métodos de lidar com a ordem estabelecida. E eu vejo o Milei como alguém que tem um discurso anti-establishment, um discurso bastante forte. Ele não mede essas palavras, então chama a casta política de inútil, de estúpida, etc. Ele se declara um anarcocapitalista, um liberal libertário, né? Muitos até que defendem os libertários e que se consideram libertários estão apontando esse conceito nas redes sociais e mostrando que o Milei seria um libertário. Agora, também existe uma distância entre certas falas e posicionamentos de um político e aquilo que ele é capaz de fazer com a caneta na mão quando estiver no poder, né? Então, assim, há muitas nuances nesse debate. Quando eu leio matérias hoje na imprensa, estou tentando aqui fazer um quadro geral da maneira mais simples, né? Eu fico na dúvida se o sujeito está sendo considerado extremista porque ele tem uma posição contra o aborto. Ou ele está sendo considerado extremista porque disseram num livro aí que ele conversaria com os cachorros dele que morreram. Isso configura algum tipo de extremismo? O sujeito é a favor do casamento gay, ele não tem nada contra, ele não é um nacionalista, ele defende a abertura. Agora, é claro que ele tem falas que soa como um sujeito pancada das ideias, né? como se diz em rede social. Se ele vai destruir tudo, usando a democracia para solapá-la, eu não vejo ainda um posicionamento sólido nesse sentido e, pelo contrário, né, pelo menos em nível eleitoral, ele está concorrendo por meio das vias democráticas. Quando usa expressões mais fortes contra o Banco Central, porque ele defende a dolarização, etc., e tem críticas, bom, eu não compactuo com esse tipo de posição, mas também não considero extremista, né? Não saio xingando o Lula de extremista porque ele ataca o Banco Central, a autonomia do Banco Central, ou o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, né? E quando se chama de extremista também, porque tem uma aliança, mesmo que seja retórica, com um político desgastado de outro lugar, porque defende umas medidas do Trump, o Trump fez um aceno para ele, o Bolsonaro fez um aceno para ele, aí você tem que... Bom, se a gente for chamar de extremista por causa disso, então você tem que chamar boa parte da esquerda brasileira, inclusive o próprio Lula, de extremista. Porque ele é aliado, parceiro estratégico e até financiador com o dinheiro dos brasileiros, desses regimes, de Fidel Castro, de Hugo Chávez, no caso que foram bancados aí com o dinheiro do BNDES em obras tocadas pela Odebrecht, mas também parceiro de Daniel Ortega, passa pano para o Vladimir Putin. Hoje mesmo estava aí a repercussão da declaração dele, dizendo que a Ucrânia também tem que ser mais humilde, quer dizer, está pregando a humildade da vítima de uma guerra. Então, o que eu estou dizendo é que existe um duplo padrão no trato de pessoas, muitas vezes histriônicas, às vezes fanfarronas, às vezes populistas, etc., mas se estiver à direita, é automaticamente um extremista. Se estiver à esquerda, aí é uma pessoa de esquerda, no máximo, com alguma excentricidade. Então, eu estou simplesmente pregando, né, assim como faço desde o começo desse programa, transparência. Quer dizer, quer chamar uma posição específica de radical, ou quer chamar o político inteiro de extremista, só diga por quê.
Qual é o conceito que está por trás disso? Se não é assim, não concorda comigo, logo é extremista. Eu não posso compactuar com a rotulação de extremista em razão de posições sobre temas como aborto, drogas, etc. E você tem até pessoas que falam, ele é contra o aborto. Aí, pronto, para a pessoa, o sujeito passa a ser um extremista. Não tem bibliografia, literatura acadêmica de algum valor que aponte isso. Às vezes a pessoa mesmo pode ter um conceito estabelecido. Eu não estou aqui com uma posição academicista, que tudo tem que ter uma base bibliográfica, etc. Só que precisa ter um mínimo de coerência na aplicação desses conceitos e de transparência no seu uso, para que a gente possa debater por quê. Eu acho até possível uma pessoa pegar ali determinadas posições e declarações de alguém como Milei e falar assim, eu considero ele extremista por causa disso, porque existe uma preocupação de que ele leve isso adiante, resulte nisso. Bom, aí a gente discute pontualmente. Agora, do jeito que está, realmente parece que não existe direita no mundo, que só existe extrema-direita, e que tudo se resume a ser esquerdista ou direitista, como se não houvesse nuances aí. Os próprios sujeitos se dizem anarcocapitalista, você tem os libertários, quer dizer, tem muitos elementos aí a serem considerados, mas o debate está todo enviesado, né? Não, acho perfeito o que você está dizendo, Felipe. Com muita frequência, essa etiqueta de extremista, e no caso do Milei eu tenho certeza que há um pouco isso, tem a ver com o posicionamento econômico dele. Ou seja, uma defesa de um capitalismo, de um liberalismo ou de um libertarismo, né? Já é visto como algo inaceitável, como algo que põe a pessoa fora do âmbito da civilização, né? E eu acho que é muito isso. Eu acho também que a posição dele sobre o aborto é um dos motivos porque muita gente o qualifica de extremista. Concordo em gênero, número e grau. Agora, eu acho sim que o Milei tem traços de um populismo autoritário, que a gente pode chamar de extremista. E eu vou explicar por quê. E cumprindo exatamente o seu pedido, né? Claro, claro. É preciso apontar fatos concretos para que a gente possa discutir isso. Perfeita a sua posição, a sua colocação, né? Eu como falei, Greg, não estou nem descartando que se coloque o Milei dentro de algum nível de extremismo. Só que se explique para que se discuta. É isso aí mesmo. Eu acho que ele é extremista no seguinte sentido. Primeiro, existe no histórico de declarações dele uma certa admiração pelo autoritarismo do regime militar argentino, né? A capacidade da ditadura de fazer as coisas acontecerem. A própria vice dele é uma advogada que tem um histórico de relativização dos crimes cometidos pela ditadura argentina, que foi muito dura. Mais dura ainda do que a ditadura brasileira, no sentido de fazer desaparecer gente, de torturar, de matar sem o devido processo, enfim, de matar politicamente, né? Foi uma ditadura realmente que se livrou sem nenhum embaraço dos seus adversários ou dos seus inimigos, né? Então, o Milei tem sim esse flerte com a direita mais radical. E ele tem essa atitude messiânica do político que vai chegar, e isso o Bolsonaro também tinha, que vai chegar, vai fazer tábula rasa do passado e vai começar o país do zero. Como se isso fosse possível. E aí vem essas ideias, eu vou queimar o Banco Central, né? Eu vou dolarizar a economia argentina. Como se essas coisas fossem simplérrimas de se fazer, não trouxessem nenhuma dificuldade ou mesmo impossibilidade.
Quais são os países que tem no mundo hoje que não tem banco central? Pouquíssimos. O único exemplo concreto, bem-sucedido de um país que tenha sobrevivido sem um banco central depois de 100 anos é o Panamá. O Panamá abriu mão de ter um banco central lá no comecinho do século XX e assim viveu até hoje. É um experimento muito interessante que merece ser estudado, mas replicável a gente não sabe se é, porque não tem outros. Mônaco, falam de Mônaco, na verdade, está submetido ao regime do Banco Central francês. Tem um monte de conexões com a França, com o Banco Central Europeu. Então, assim, não tem. Não é tão simples assim falar, dá para viver sim, não é? Então, assim, essa ideia de que você pode fazer tábua rasa do passado e construir algo novo só pela vontade, só pelo desejo, né? Só pela força da sua convicção, já me deixa com o pé atrás. A ideia de que, sugerida, até onde eu sei, de que há um pouco de dureza ao estilo militar ajuda na hora de fazer, já me deixa mais ainda com o pé atrás, certo? Uhum. Então, e daí tem esse discurso de demonização absoluta da política, né? É uma confusão, é um discurso que faz coincidir os políticos que estão aí fracassando, roubando, frustrando as esperanças e as expectativas do povo há anos, se não décadas. É uma confusão dos políticos com a política, né? Como se a política fosse o problema e você precisasse de um iluminado como Javier Milei para fazer as coisas acontecerem. Isso também me deixa muito com o pé atrás. Então, eu acho que tem sim traços autoritários, traços de extremismo no jeito com que o Milei se apresenta, né? Ele tem essa coisa do salvador da pátria, do único que é capaz de limpar o terreno e fazer uma nova nação argentina, sei lá o que ele nascer. A gente sabe que não dá certo. E se dá certo, entre aspas, dá certo para quem está no poder, né? Não é um dar certo que se aplica a todos os cidadãos daquela sociedade e tudo mais. Então, assim, eu circunscrevo a ideia do extremismo a esse extremismo político, nesse sentido mesmo. Demonização da política, louvação do líder carismático e um projeto hiper, ultra ambicioso que é vendido como algo que possa ser feito do dia para a noite. Lembrando que você mesmo começou a falar disso, Felipe. O Milei, ele pode ter angariado alguma espécie de apoio na sociedade argentina. Essas prévias são a prova disso. Acontece que ele vai chegar ao governo numa situação ainda mais precária do que o Bolsonaro chegou no seu primeiro mandato. Ou seja, sem apoio no Congresso. Isso. De indícios de que ele vai conseguir eleger uma bancada que lhe permita fazer todas essas coisas que ele está pensando, não tem. Pelo contrário. O próprio Donald Trump foi eleito prometendo, entre outras coisas, porque isso não era toda a plataforma dele, mas a construção do muro entre o México e os Estados Unidos. E, obviamente, havia uma inviabilidade intrínseca naquele projeto, pelo menos da maneira como o Trump colocava, embora ele tenha tentado fazer ali 1000 malabarismos para mostrar que ele realmente construiu um muro de determinados quilômetros, etc. Mas não foi aquilo que era prometido, justamente porque existe uma resistência no Congresso, existe um custo financeiro muito alto,
Mas ele usou aquilo como uma bandeira de campanha no momento em que havia uma insatisfação da população americana com a maneira como o Partido Democrata tratava a questão da imigração e com certos efeitos da imigração ilegal. Então, ele propõe uma medida radical, mas que não é muito viável do ponto de vista prático. Tem um efeito eleitoral, mas ela não é realizada em seguida. Agora, esse tipo de plataforma, para mim, não configura extremismo. Da mesma forma que o discurso anti-establishment, ele, dessa maneira, evidentemente, porque há definições concretas para sistema, para estados, que podem ser usadas da devida maneira, o mesmo uso, em determinados casos, explicando, etc. Mas o que eu vejo do Milei nesse ponto específico é o populismo, que existe aqui no Brasil e existe dos dois lados, seja com uma retórica à direita, seja com uma retórica à esquerda, embora várias práticas sejam comuns a bolsonarismo e a lulismo. Agora, o populismo, por definição, ele é essa estratégia discursiva de construção de uma fronteira que divide a sociedade em dois campos antagônicos, um deles sendo o povo, que é conceituado por cada populista de determinada maneira, outro, uma elite, uma casta dominante, que pode ser chamada tanto de as elites, como faz o Lula, de casta, como faz o Milei, de establishment ou sistema, como faz o bolsonarismo, deturpando um pouco esse conceito, porque existe um sistemão no Brasil, existe um conjunto de lideranças que fazem escambos para permanecer no poder, que perseguem desafetos e mantêm privilégios para os seus aliados. E o bolsonarismo ajudou a fortalecer esse sistema, como mostrei em diversos artigos. Mas ele tem uma retórica para as massas de manobra para posar de antissistema, de anti-establishment, defensor do povo. Então, isso é a essência do populismo. Então, o sujeito que incorre nesse tipo de discurso e sem ter uma bagagem, um histórico de realizações e uma linguagem mais minuciosa, que restrinja esse tipo de uso, ele é um populista. Eu acho absolutamente legítimo, Graeb, como você faz, como você fez, e agora minha iluminação talvez caia, não, consegui, chamar de extremista pessoas que passam pano para ditaduras. Então você teve uma ditadura de fato violentíssima na Argentina. Aliás, eu recomendo muito o filme com o Ricardo Darín, um dos atores que eu mais gosto, mas que é Argentina 1985, que é um filme sobre a época da ditadura. O próprio filme O Segredo dos Seus Olhos, com o mesmo Darín, que foi dirigido, nesse caso, né, pelo Juan José Campanella, que é meu diretor de cinema favorito, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, embora seja uma história do ponto de vista humano, etc., também remete à blindagem de agentes violentos da época da ditadura, etc. Então, é uma coisa horrorosa o que foi a ditadura argentina no Brasil. Você até falou que pode ter sido mais violenta, na Argentina, né, que pode ter sido mais violenta do que no Brasil. E a gente viu o Bolsonaro passando pano para a ditadura militar brasileira. Muita gente acabou se contaminando, inclusive, com esse pano, como se fosse um período áureo, maravilhoso, etc. Tem gente que cai nesse tipo de discurso. A gente aqui nunca passou pano para isso. O que acontece é que você tem um outro lado do embate, que não era dividido simplesmente em duas forças, que era a luta armada de esquerda, que envolveu atos de terrorismo e que envolveu, inclusive, morte de pessoas inocentes, e que não era simplesmente uma luta contra a ditadura, de uma maneira geral. Você tinha ali uma luta pela imposição de uma ditadura do proletariado. Você não encontra nos documentos daqueles grupos uma defesa da democracia. Existia um terceiro polo, né, para usar até a expressão que o Eduardo Leite usou aqui na entrevista a gente na sexta-feira, que era o polo dos democratas, que lutaram, inclusive, pelas vias democráticas, no Congresso Nacional, uma turma de Ulisses Guimarães, entre outros, defendendo a volta da democracia, defendendo a superação de todos aqueles traumas. E a gente viu que isso dá caldo até hoje.
Então, assim, eu acho legítimo que se expresse um extremismo, pelo menos do ponto de vista retórico, porque a gente não está falando de realização, não está falando do sujeito que torturou alguém. Está falando do sujeito que defende, sem muitas nuances, um regime que torturou, que violentou, etc. O que me incomoda, evidentemente, não é que se chame de extremista quem passa pano para uma ditadura de direita, é que então não se chame de extremista quem passa pano para uma ditadura de esquerda. E isso é que faz um desequilíbrio no noticiário. Se essas pessoas forem usar esse critério, Graep, que você está colocando, elas precisam chamar de extremista quem passa pano para a extrema esquerda encarnada. Perfeito. Como foi Fidel Castro, como foi Raul Castro, como foi Hugo Chávez, como é Nicolás Maduro, como é Daniel Ortega. Essas pessoas são extrema esquerda encarnada. Vladimir Putin tem uma outra origem ideológica, mistura uma série de questões, mas hoje é um tirano, o comandante de um regime autocrático, imperialista e expansionista que invade outro país e manda as suas tropas matarem pessoas, inclusive inocentes. O sujeito passa pano para aquilo que está acontecendo hoje, que nem sequer foi um regime de décadas atrás, quando o sujeito era uma criança. E nunca sequer se cogita dizer que, pelo menos, aquela posição, não, o sujeito inteiro é extremista. Então, é por isso que eu levanto esse tipo de debate. Não, e está certíssimo de levantar, Felipe. Acho que você está certíssimo. Eu comecei falando isso, porque é isso mesmo. A gente não tá discordando sobre nada. A gente está levantando debates mais aprofundados a partir de fatos específicos que poderiam passar batido, né? Se todos nós fôssemos pessoas que naturalizassem os absurdos e aceitássemos qualquer coisa. Mas é o seguinte, a gente tem um mercado que rotula um lado de determinada maneira, que não expõe efetivamente o seu critério e que não faz a mesma coisa com o outro lado. Então, nós, jornalistas, que lemos literatura, teoria política, etc., e que não temos esses ranços, né, ideológicos para um lado, para o outro, etc., ou que, pelo menos, não nos contaminamos e nos afetamos na hora de fazer análise factual, então nós precisamos fazer diferente, né? Porque eu acho que tem um público aí, e esse é o nosso público aqui do Papo Antagonista, que quer uma análise mais criteriosa, né? Para que a gente não viva um regime, uma época em que, contra aquelas pessoas que se detestam, contra aqueles que têm uma opinião divergente que seja incômoda, vale tudo, vale a mentira, vale a demonização, vale o cinismo, e se você, eventualmente, diz uma verdade sobre aquela pessoa, ou uma maneira indevida e injusta com a qual ela está sendo tratada, você é visto como extremista também, como alguém que tem que ser calado, silenciado. Porque eu sei como é isso. Eu sei como é dar uma notícia verdadeira, true news, sobre um desafeto do sistema, e ser fritado, e ser calado, e ser perseguido, etc. Eu sei como é que é isso. E as pessoas que acompanham o meu trabalho sabem exatamente. Então, assim, eu vou lutar para construir um ambiente cultural no Brasil, junto com todas as outras pessoas que dele participam e que o constituem, que seja mais saudável, em que se possam falar verdades inconvenientes e em que não se tenha um passe livre para atacar as pessoas pela simples divergência. Eu queria só chamar a atenção para uma das manchetes aqui, que eu pesquei, falando sobre o Milei, né? Ultraliberal Javier Milei convida a defensora da ditadura argentina para vice. É um sinal daquilo que eu estava falando, né? O liberalismo, até mesmo o ultraliberalismo do Milei, imediatamente igualado, ou, vamos dizer assim, de maneira subliminar, é igualado ao apoio à ditadura. Ou seja, apoio à ditadura é igual à visão liberal e liberal radical da economia. Essas coisas
esse tipo de equalização malandra que o Felipe está denunciando desde que a gente começou a falar desse assunto, é o que não pode acontecer. Um posicionamento na economia não equivale a um posicionamento político que tolera o autoritarismo ou o assassinato político. As duas coisas podem estar juntas e podem estar absolutamente separadas, certo? Perfeito. Não tem uma conexão lógica necessária entre essas duas coisas. Exatamente. Mas a tendência da nossa esquerda é muito de esquerda. Nossa imprensa é muito de esquerda. Isso. Né? E essas equalizações já estão meio que impressas ali no pensamento, né? Automatizadas. Sem pensar. Sai pelos dedos enquanto está digitando, né? Automatizadas. E quando Exatamente. A gente vai conversar individualmente, a gente sente que está tudo automatizado e que muita gente não quer rever as suas premissas, porque foram se deixando automatizar por aquilo que foram ouvindo dentro do seu meio, inclusive do meio acadêmico, que no qual elas se formaram. Então, isso que você falou, Greb, é fundamental. Já vou passar a bola para o Wilson Lima, mas que é o seguinte: a pessoa vê assim que o sujeito é contra o aborto. Então, contra o aborto, peraí, o Bolsonaro tem uma retórica contra o aborto também, e o Bolsonaro é golpista, logo o sujeito que é contra o aborto é golpista. E aí você fala, que maluquice é essa? Quer dizer, não é possível você compor determinados posicionamentos de uma maneira diferente que uma figura que diz defender alguns desses e tal tem. Então, assim, o meu problema com esse rótulo generalizado de extremista é que muita gente se identifica com várias posições que são absolutamente legítimas dos alvos desses rótulos. E é isso que a imprensa brasileira, inclusive emissoras de TV que estão toda hora falando de extrema-direita, 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 não percebem e depois, evidentemente, reclamam que um eleitorado reagiu, uma maioria silenciosa, apareceu, etc. Você está demonizando e xingando essas pessoas diariamente. Você está dizendo que eles são extremistas, porque eles têm uma posição diferente da sua em relação a aborto, em relação a drogas, em relação a penas para determinados crimes. E tá lá, extrema-direita, extrema-direita, extrema-direita. O sujeito pensa, pô, então é extrema-direita ser cristão? É extrema-direita ser evangélico? É extrema-direita? É isso e aquilo? Então, se você não especificar qual é o ponto de divergência que deveria ser repudiado, qual é o ponto de extremismo que não deveria constar em todo esse pacote, e quais são os pontos que são legítimos, você acaba alimentando, na verdade, o populismo. Exato. Porque o sujeito que eventualmente Graeb, um populista rasteiro, fanfarrão, idiota, às vezes trambiqueiro, ladrão de gabinete, ele se sente promovido quando ele é atacado como um extremista pelo conjunto da obra. Porque ele não pode ser um extremista pelo conjunto da obra. Ele pode ser um extremista por aquelas posições extremistas que ele tem, por aqueles comportamentos extremistas. Agora, basta que um extremista tenha uma posição legítima, pelo menos na retórica, que a gente sabe que na medida prática às vezes não tem, que já é muito fácil para ele posar de vítima de todo aquele establishment, de toda aquela casta que ele diz combater. E aí você tem um eleitorado que não saca todas essas nuances e que vai atrás. Porque olha só, esse pessoal aí de microfone, esse pessoal do poder, está chamando todo mundo aqui de extremista porque a gente é contra o aborto, por causa disso, por causa daquilo. Então, assim, o debate público vira uma grande histeria. Exato. E é isso que a gente precisa consertar no Brasil. Quer ver um assunto que eu acho que virou atalho para qualificar uma pessoa de extremista e que, na minha opinião, não poderia? Armas. Certo? Exato. Eu, pessoalmente, sou absolutamente favorável ao desarmamento. Nem por isso eu acho que as pessoas que defendem o direito ao porte de armas são extremistas.
É um posicionamento que tem diversos argumentos para se embasar, que tem um exemplo histórico importante no qual pode se embasar, que é o dos Estados Unidos. E a Constituição americana. A Constituição americana, né? A Constituição que construiu aquele que foi o maior experimento democrático da humanidade por séculos. Hoje está meio degringolado, mas foi. E provavelmente continua sendo, né? O melhor exemplo. Está lá. O porte de armas é um direito assegurado. Não dá para equiparar as duas coisas. Mas no Brasil, não. Né? Eu discordo das pessoas que acham que o porte de arma tem que ser ampliado, mas jamais vou chamá-las de extremistas. Né? Então é isso, precisa tomar um certo cuidado, precisa separar, né? E como você disse, exatamente o que a gente está chamando de extremismo. Né? Eu acho aceitável até usar a palavra em relação a Milei por isso, porque eu identifico lá na conversa dele alguns traços que indicam que ele é um cara que não acharia uma má ideia instaurar um regime autoritário com ele no poder. Para mim, isso aí rasga o pacto, né, de civilização e da democracia. Mas podemos, talvez a melhor qualificação seja mesmo um populista autoritário, não um extremista, talvez seja mais preciso, né? Mas é aí que eu traço a linha. Não é porque ele, enfim... Tem posições liberais, armas, é a favor do aborto, isso. E tem uns cachorros com nome de economista de direito. que chama de pessoas de quatro patas. É. Se você lê a imprensa, você tem a sensação de que o sujeito é um extremista porque ele tem pessoas de quatro patas, que ele tem carinho pelos cachorros dele, que quando morre, ele supostamente conversa com os cachorros que estão mortos, etc. Você vê, aí daqui a pouco você tem aí amantes de pets que estão se achando alvos de rótulo de extremista, porque as coisas nascem assim. Essa indignação é capitalizada pelo populista malandro. Então, fica Agora, ele é um extremista capilar. Isso a gente não pode negar. Ele disse que não penteia o cabelo desde os 13 anos. E ele usa um cabelo que eu chamo de mullet, el mullet invertido. Que ele pega o mullet e joga para cá, assim. Uma coisa desse tipo. Eu não consigo entender como é que ele faz aquele cabelo. Que ver, o Graeb é o nosso grande entendedor desse assunto.